Bom dia, a paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos. Estamos dando início aqui nesta manhã à Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando da lição de número 3, né, da revistinha que é Tempo de Conquista, Fé, Obediência no livro de Josué. Então, conta toda a história, narra a história dos hebreus, juntamente com Josué, quando passou a liderar o povo de Deus após a morte de Josué, após a morte de Moisés. E hoje nós vamos falar da lição de número 3, né? Que é nesse domingo 19/4, preparativos para a conquista. A leitura bíblica em classe, nós vamos ler aqui Josué capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24. O texto áureo que nós vamos usar também está escrito: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios capítulo 21 e o versículo 31. E vamos para a leitura bíblica em classe, que está aqui, Josué 2, versículo 1, diz assim: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Versículo de número 9, diz assim a palavra de Deus: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Versículo de número 20, versículo de número 11. E ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Versículos 23 e 24. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero iniciar esta aula nesta manhã dizendo que o Senhor Deus, né, já havia prometido dar Canaã ao seu povo. Se nós formos lermos lá alguns textos bíblicos, né? Lá atrás nós vamos ler isso em Gênesis, vamos encontrar em Êxodo alguns textos bíblicos que o Senhor estava prometendo dar as terras para a nação, para o povo hebreu, né? A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade, porque após a morte de Moisés, Deus levanta Josué, e Josué agora é orientado pelo Senhor. Deus anima Josué, Deus fala com Josué para que ele possa atravessar o Jordão e começar a conquistar as terras até chegar à terra que manava leite e mel. Os hebreus sabiam que, como o episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na terra prometida. Então, Josué, ele dá uma ordem ao povo que o Senhor havia falado para Josué, pela fé, que eles fizessem os preparativos para atravessar o Jordão e conquistar a herança. Porém, não seria fácil, meus irmãos. Eles teriam que lutar, conquistar cada pedacinho daquela terra. E para isso era necessário esforço, estratégia e muito trabalho. Deus nos concede muitas bênçãos, mas em geral temos que fazer a nossa parte: orar, jejuar, confiar em Deus e também trabalhar. É assim que a Igreja de Cristo prossegue aqui na terra. Nós não podemos estar parados, nós temos que estar sempre fazendo a obra de Deus, sempre constante e não desanimando.
Toda conquista, ela exige esforço, obediência, estratégia e fé e muito trabalho. A terra prometida foi uma dádiva de Deus aos hebreus. O Senhor Deus sempre cuidou do seu povo e cuida até hoje de cada um. E isso é fato. Deus, irmão, ordenou que Josué libertasse os israelitas para que entrasse na terra prometida e a conquistasse. E foi assim que Josué fez. E no primeiro tópico que nós vamos introduzir aqui, fala de Josué. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Isso está em Josué capítulo 1, versículo 10 ao 18. E Deus provei-vos de comida. Deus fala para eles, provei-vos de comida, que está lá no versículo 11 que nós lemos. Josué reuniu os príncipes do povo e ele deu-lhes uma ordem com a qual os hebreus não estavam acostumados. Eles estavam acostumados com a fartura. Eles estavam acostumados que Deus estava sempre constante ali com eles, mandando maná, abençoando eles com alimentos. Mas agora eles recebem uma ordem que eles deveriam se prover de comida, e eles tinham um prazo ali, de 3 dias para que eles viessem se preparar, porque eles iriam atravessar o Rio Jordão e precisava levar alimento. E a ordem era: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provei-vos de comida. Eles precisavam de suprimento e eles só tinham 3 dias para providenciar tudo isso. Então, exigia um esforço de todo o povo hebreu. Exigia que eles trabalhassem unidos. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, que havia derramado, que Deus havia mandado para eles, bem como a provisão de alimentos. E no tópico de número 3 aqui, seja fiel ao comandante. Seja fiel ao comandante. Deus havia aprovado a fidelidade de Josué, mas faltava ao povo prestar sua fidelidade a Josué. Eles precisavam obedecer o seu líder. E Deus dá esta ordem para Josué, eu acredito até provando se o povo realmente estava com ele ali naquele momento, da ordem que ele estava passando, através dos príncipes, através dos homens que estavam aí na linha de frente, juntamente com ele. E ele passa pelo arraial. E no capítulo 1, versículo 16, então responderam a Josué, dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviar, iremos. Josué agora é aprovado pelo povo e ele começa a direcionar esse povo para chegar na terra prometida. 2 coisas Josué precisaria fazer naquele momento. Primeiro, no versículo 17, que Josué agradasse a Deus. Foram 2 coisas que o povo pediu ali para Josué. Josué deveria agradar a Deus. Uma outra coisa que Josué deveria fazer, que Josué se esforçasse e tivesse bom ânimo, ou seja, que desse o melhor de si, que é o que todo líder, quando ele está na frente de um trabalho, deve fazer. Ele tem que dar sempre o melhor de si, fazer com amor, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e Deus estava ali orientando, e Josué estava orientado por Deus. E o povo havia aprovado Josué, e Josué agora recebe esse apoio do povo, e eles começam agora todo o processo para fazer a travessia do Jordão. Mas no tópico de número 2, nós vamos ver que Josué, ele dá ordem para os espias. Ele chama 2 espias e ele pede para que esses 2 espias vá até a cidade de Jericó e que traga a notícia. Josué enviou ali 2 homens de confiança para conhecerem o local em que a batalha seria travada.
Josué estava interessado, irmão, em conhecer as condições que seriam enfrentadas por suas tropas. Josué estava demonstrando sua responsabilidade pessoal e atestando sua profunda dependência e obediência a Deus. Então Josué estava aqui se preparando. Josué estava com toda a sua tudo aquilo que ele conhecia de guerra, ele agora estava colocando em prática. Independente do relatório dos espias, ele já havia anunciado que a guerra seria travada. O próprio Deus havia falado com Josué e o animando-o para conduzir o povo a conquistar a terra de Canaã. Quando nós lemos no capítulo 1 ali, a gente lê do versículo 5 a seguir, Deus está falando com Josué, animando ele, dizendo: Josué, tem de bom ânimo. Josué, já não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, ou seja, tenha vigor, tenha força, tenha coragem, porque aquilo dependia dele, mas Deus estava o ajudando ali naquele momento difícil, porque não era fácil, ele estava assumindo a sucessão ali de Moisés, um grande líder, um grande professor, um grande homem que Deus, um homem que falava face a face com Deus, mas Deus animou a Josué também. E Josué estava debaixo da graça de Deus, estava debaixo da obediência, e Deus estava com Josué. Os espias, irmãos, eles são descobertos, eles passam durante o dia ali, mas quando chega, após atravessarem o Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficavam ali aproximadamente entre 6,5 quilômetros. Os espias estavam hospedados lá, mas a mulher não revelou a presença deles, salvando suas vidas. Mas quando chegou no decorrer da noite, o rei de Jericó foi avisado. Então mandaram os soldados ir atrás, ir na casa de Raabe, porque os espias estavam na casa de Raabe, que era um lugar que ficava em cima do muro, uma casa que ficava em cima do muro. É interessante que como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. Irmão, todo poder emana de Deus. Toda honra e glória pertence ao Senhor. Irmãos, Deus está no comando de tudo. Deus está no comando da minha vida, Deus está no comando da tua vida, Deus está no comando do país, Deus está no comando da nação, Deus está no controle de tudo. O nosso Deus está no controle de tudo. Todo poder emana de Deus. E agora nós vemos aqui a história linda, que esta mulher, que era uma meretriz, ela agora recebe os espias dentro da sua casa, mas ela esconde esses homens ali, porque ela sabia, ela tinha convicção, ela tinha fé, que o Deus Todo-Poderoso iria destruir aquela cidade. Os muros de Jericó iriam cair, e ela tinha essa convicção dentro dela. Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. Raabe, ela tinha uma vida promíscua em Jericó, mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em sua mão. Porque é assim que Deus faz. Deus pega o homem lá no meio do lamaçal, Deus pega o homem no meio do monturo, muda a história do homem, transforma a vida do homem, restaura a vida do homem, levanta a vida do homem. Porque para Deus não olha como nós olhamos muitas das vezes para as pessoas. Quando Deus olha, Ele olha para dentro do coração do homem. Não importa se é um traficante, se é uma meretriz, se é um viciado, se é um alcoólatra. Quando Deus quer fazer a obra, Ele faz. Quando Ele encontra lugar no coração do homem. E Deus faz. Quando o homem ouve a palavra e permite que essa palavra entre no seu coração, o Senhor faz a obra. Raabe, ela entrou para a galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Depois da queda de Jericó, Raabe casou-se com um homem de Judá, gerou um filho chamado Boaz, o qual posteriormente casou-se com a moabita, Rute,
assumindo a sua geração, a linhagem real, vindo a tornar-se ascendente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que os espias pararam na casa de uma prostituta? Primeiro, era um bom lugar para conseguir informações sem ter que responder perguntas. Era estratégia. A casa de Raabe era o lugar ideal para uma fuga rápida, uma vez que estava construída sobre o muro da cidade. Então, havia uma facilidade. Deus conduziu os espias, irmão, à casa de Raabe, porque sabia que o coração daquela mulher estaria aberto a eles e que ela seria essencial para a vitória israelita sobre Jericó. Deus, ele conhece tudo. Raabe, irmão, não permitiu que o seu passado a impedisse de desempenhar a nova função que Deus tinha dado para ela. Aleluia! Ela foi chamada a mulher do fio de escarlata. O fio de escarlate, irmão, na janela da casa de Raabe, no dia da queda das muralhas de Jericó, aponta para a gloriosa salvação a todo aquele que se arrepender dos seus pecados. Então, quando nós olhamos para aquela mulher, ela coloca toda a sua confiança no Senhor. E ela chega a ter mais fé do que os espias que estavam ali dizendo, olha, há um temor entre nós estamos desmaiados diante de tudo isso que está acontecendo, porque nós sabemos que o seu Deus, o Senhor, é o Deus no céu e é o Deus aqui na terra. Aleluia! Deus, irmão, amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O maior projeto de Deus para o homem aqui na terra é a salvação, é vida eterna. Deus quer mudar a história do homem. Assim como Deus mudou a história de Israel, Deus mudou a história de Raabe. Raabe, ela foi encontrada agora, escrita ali nos Heróis da Fé, na galeria dos Heróis da Fé, né? Pela fé que essa mulher, uma fé admirável. Então Deus, ele sempre preparou. Nós temos que nos preparar também, ter os nossos preparativos. Nós não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Nós estamos vivendo dias difíceis aqui na terra e Deus tem dado oportunidade para a sua igreja se voltar, se arrepender, como essa mulher, Raabe. O povo hebreu, irmão, se uniram a Josué. Ele, por sua vez, ouviram as ordens do seu líder e o milagre aconteceu. Quando a igreja começa a ouvir o seu líder, um homem de Deus, um homem exemplar, com certeza Deus vai abençoar a sua vida. Deus usou até inimigo, irmão, para dar vitória ao povo hebreu. Foi o caso de Raabe. Essa mulher, ela não era a princípio amiga, ela estava do lado oposto. Os espias chegaram ali, mas Deus usou a vida de Raabe. E foi dali que partiu a vitória. E aquela mulher faz uma aliança ali com aqueles espias, diz, olha, eu sei que o Senhor vai entregar essa cidade na mão de vocês, mas eu quero pedir que vocês guardem a minha casa, a minha família. E aqueles homens ali falaram para ela, falaram assim, olha, no dia que nós chegarmos aqui, você amarra lá o fio de escarlata, o fio vermelho lá na sua janela. E com certeza ali não vai acontecer nada. É o que está acontecendo hoje na nossa vida, irmão. Nós estamos dentro das nossas casas, mas toda casa que tem o sangue de Jesus, toda casa que Jesus está presente, nos umbrais das nossas portas, irmão, nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque nós cremos na palavra de Deus. Aleluia. Que Deus, que não pareceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, que está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Essa mulher, Raabe, que não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias.
Ela recebeu a porção dela porque ela não acolheu, ela não fez como os incrédulos, mas ela acreditou nos homens que estavam ali, que eram homens de Deus. Sejamos todos obedientes aos nossos líderes, escolhidos por Deus aqui na terra, pois o dia da vitória da igreja está se aproximando, irmão. O arrebatamento vai acontecer num abrir e piscar de olhos. A igreja de Cristo, ela está nos preparativos finais para que nós tornamos posse da nossa nova Jerusalém, né? E viveremos em Cristo eternamente. Então, eu deixo nesta manhã esta palavra para você, jovem. Essa palavra para você, irmão, líderes. Que nós devemos também, assim como houve os preparativos, né, para a conquista de Jericó, que nós possamos também estar preparados para o grande dia da glória, da presença de Deus sobre a nossa vida, que nós estejamos preparados para o grande dia do arrebatamento, porque a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo primeiro vão ter um corpo transformado, ressuscitado, e depois os que estiverem vivos vão ser transformados também os nossos corpos. Então que nós possamos guardar, porque lá em Hebreus vai dizer, no capítulo 11, que a fé é a certeza de que Deus fará um milagre. Mesmo quando todas as circunstâncias dizem ser impossível. Acredite no seu milagre. Acredite que Deus está com você. Acredite que o Espírito Santo te conduzirá. Acredite que as dificuldades irão passar, que as provações irão passar. Confia no Senhor, que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Quero agradecer a oportunidade nesta manhã, por esta oportunidade. Louvar a Deus pela vida de você, jovem, irmãos que estão assistindo, que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração. Quero te convidar para a próxima aula, que será no próximo domingo. Esteja atento. Quero convidar você e você convide mais um, para que nós possamos estar juntos nesse propósito de adoração ao nome do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. Quero também agradecer a toda a diretoria da Escola Bíblica Dominical, superintendente, aos irmãos que estão trabalhando para que tudo isso aconteça, né? Toda a parte de comunicação aí, que Deus abençoe, os irmãos que estão trabalhando, é uma bênção de Deus, tá? E que Deus abençoe cada professor, cada aluno. E eu gostaria de fazer uma oração pela sua família, pela sua vida nesta hora. Gostaria que você fechasse os teus olhos e que você orasse comigo. Amado Deus e eterno Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai, queremos te agradecer por esta manhã maravilhosa. Quero te apresentar, ó Deus, essas vidas que estão agora comigo orando. Quero te apresentar este pai, esta mãe, este jovem, esta moça. Senhor, toma nas tuas mãos agora. Que o Senhor, meu Pai, traga a bênção e o refrigério para cada família. Que a tua paz reine sobre cada lar. Que a tua mão possa estar estendida, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Eu te apresento cada professor. Quero te apresentar, ó Deus, o corpo docente, o corpo discente da Escola Bíblica Dominical. Quero te apresentar, ó Deus, a nossa liderança, o nosso pastor. Quero te apresentar, ó Deus, os nossos obreiros. Quero te apresentar a tua igreja aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus.